o dado que você vai guardar, ele não é um número e nem uma, uma variável primitiva, ele vai ser uma classe. E aí, quando a gente tem uma classe, a gente poderia ter, por exemplo, vamos fazer aqui uma classe conta. Vou criar aqui uma conta. A minha conta vai ter um saldo, double saldo, tá? E eu vou fazer bem simples, só um construtor de conta e um método transferir. Bora aqui para o nosso pulo do gato aqui. Bool transferir. A gente transfere de uma conta para outra conta. Capite? Então, quando a gente vai transferir de uma conta para outra conta. A conta que está, por exemplo, nesse caso, realizando a transferência, de onde o dinheiro sai, é o DES. É essa conta que eu estou manipulando. E a outra conta é a outra conta. Eu preciso da outra conta porque eu vou tirar o dinheiro dessa conta aqui para mandar para outra. Bora, olha aí com calma, vê se faz sentido na sua cabeça. Porque se eu receber a outra por cópia, eu não vou estar alterando a verdadeira. Então, eu preciso da referência da outra conta. Ou a referência ou o endereço, mas eu preciso do acesso de escrita para outra conta. Tanto faz. Beleza? Vamos lá. Então, vamos fazer assim. A minha conta ela vai ter, além de um saldo, um std, string, um dono, né? Um nome. Nome poderia ser o ID, a conta, sei lá, o número da conta, o número da pessoa, não interessa. O que esse ID não faz muita diferença para a gente, o que importa é que ele seja único. Esse ID poderia ser o número da conta. No caso aqui, a gente vai colocar o nome para ficar o nome da pessoa, para ficar mais fácil de a gente identificar. Então, eu tenho a conta, tenho um nome e um saldo, e eu tenho o transferir, onde eu jogo o dinheiro de uma conta para outra conta. Estamos de boa até aqui? Então, vamos para o próximo passo. Apagar isso aqui tudo. Então, vamos aqui para a agência. A minha agência vai ter várias contas. Como as minhas contas têm uma chave, eu vou para a minha agência colocar como um mapa. Como a chave é um string, mapa de string conta. E aqui a gente vai para a parte mais complicada da aula. Não em termos de dificuldade, mas em termos de profundidade. Essa conta aqui, ela poderia ser assim, estática, ela poderia ser um ponteiro, ela poderia ser um shared PTR, como a gente está usando. E a pergunta que a gente precisa fazer para saber qual deles vai ser é: qual é a relação entre a agência e a conta? A agência tem a posse das contas? Sim ou não? Sim. A conta não é da agência? Faz sentido eu pensar na conta sem a agência, sem o banco? Não, não faz sentido. Então, é como se a agência fosse a responsável pela conta. Ela cria a conta é dela. A gente tem uma relação de composição, tá certo? Nesse caso, ela pode ser estático, porque é como se a gente estivesse dando para a agência a responsabilidade de guardar esse bloco de memória. Ó, esse bloco de memória é seu. O bloco é dela. Se esse bloco de memória não fosse dela, por exemplo, ela estivesse referenciando a conta de outra pessoa, então não seria o bloco de memória dela. Ela estaria guardando uma conta de outra pessoa, de outra entidade. Então, ela teria que fazer uma referência. Então, aqui a gente começa a chegar num ponto onde a gente tem os repositórios de uma determinada entidade.
nesse caso aqui, a agência funciona como repositório das contas. Eu sei que esse bloquinho de memória que está aqui, que foi criado na hora que eu inseri o objeto, vai permanecer lá guardadinho aqui dentro da agência. Vamos fazer aqui uma transferência. Vou fazer aqui um criar conta, void criar conta. Para criar conta, eu vou precisar de um nome e de um saldo. O saldo de abertura, tá? Então, vamos lá. Para criar uma conta, eu posso criar uma outra conta para um ID que já existe? Criar duas contas com a mesma entrada? Não, isso não faz sentido, né? Imagina aqui que você é como se você estivesse criando uma conta no Google. Você pode criar outra conta para o mesmo e-mail? Não, o ID ele é único. Então, quando você vai criar a tua conta lá no Twitter ou onde lá o que for, quando você dá o ID, ele vai dizer, pô, esse ID aqui já existe. Eu não posso abrir outra conta para você, José, porque você já tem um cadastro aqui com a gente. Eu até criar o mesmo apelido, mas não pode criar o mesmo ID. Eu posso lhe dar uma, assim, né? Eu não posso lhe dar uma nova entrada no banco. Eu vou lhe dar uma outra conta corrente, outra conta poupança, mas para você que já é o cliente que já existe. Então, o que a gente vai validar aqui é se esse ID aqui é único ou não é único. Como é que eu sei se esse ID existe? Pergunta. A pergunta em comparação com a que estou planejando. Oi. Em jogos online, normalmente, quando você coloca um apelido do seu personagem, do seu usuário, ele costuma ter único. A programação por trás disso é justamente isso. A mesma conta, a mesma ideia. Você tem uma chave única que dá acesso ao teu dado. Tanto que quando você escreve o mesmo nome outra vez... Ele vai dizer que não pode. Não pode. Aí vem o usuário. Se eu fizer isso daqui diretamente, ó, jogar nesse ID esse objeto aqui, ele vai sobrescrever o que tinha. Então, antes de fazer isso, eu tenho que verificar. Ei, você existe? Se for igual a end, é porque não existe. Não existindo, aí eu posso adicionar. Fiz a busca, se for igual a end, não existe. Não existindo, eu posso adicionar. Ok. Se não, aí eu vou dizer conta já existe. Exemplo, tá? Só lembrando, esse ID aqui é a abstração da chave. Ah, professor, pode ter duas pessoas com o mesmo nome. Tudo bem, isso é a abstração da chave. É porque é mais fácil a gente botar um nome, Maria, José, João, do que ficar escrevendo o número 0, 3, 4, 5, tá? É a abstração da chave. Ok, como é que eu vou fazer agora a minha transferência? Transferir exige duas contas. A conta de destino e a conta de origem. Origem, destino. E um valor. O que é que pode dar errado aqui? Quais são todas as coisas que podem dar errado? Eu primeiro posso a conta não existir, ou a outra conta não existir, ou o valor não ser suficiente, né? Então aqui eu tenho 3 casos diferentes para lidar. Então, como a gente não tem exceções ainda e não tem mais tempo de ver hoje, provavelmente a gente vai ver próxima semana, a gente teria que fazer os testes de um por um. Ué, vou caçar a origem. Então, origem, eu procuro a origem e verifico se ela existe. Se a origem for igual a end, eu já posso pular fora e dizer, ei, conta de origem não existe. Vai? Beleza. A mesma coisa para o destino. Eu faço a busca, se não existir, conta de origem no destino. Agora, eu tenho que pular fora, né? Não existe e retorna falso. Vou colocar aqui o booleano. Se por acaso não existir, eu aviso e pulo fora. Se eu chegar aqui, ambas existem. Ambas existindo, bora lá. Ó, o iterador, ele aponta para o par.
E o par tem a chave e tem o valor. Eu poderia desempacotá-lo, se vocês preferissem desempacotar. Por exemplo, origem, ID e a origem conta. Vale, ele botou até que é do CMY 17. Esse Copilot é lascado demais. Vai, Copilot. Tá? Então, você consegue desempacotar os elementos assim. Se não fosse desempacotando assim na mão, você poderia desempacotar manualmente, né? O destino ID é o first e a conta de destino é o second. Tá? Aqui eu estou desempacotando num golpe só, aqui eu estou desempacotando de um por um. O que é que eu preciso? A conta de origem e a conta de destino. Agora, atenção, quando você estiver fazendo as manipulações, que para você alterar os elementos, você precisa de direito de acesso, tá vendo? Se você pegar a cópia da conta, você está alterando a cópia, você não está alterando a original. Então, você sempre tem que ter direito de acesso. Quero o elemento de origem, o elemento de destino, e aí eu preciso testar. Ei, vamos lá. Vou tentar transferir, né? Só que isso também pode dar errado. Se por acaso eu conseguir transferir, realizado com sucesso, senão eu não consegui transferir. Entenderam qual é o Paranauê aí? Qual é a ideia por trás de utilizar mapas? Ainda tá feio. Por quê? Porque a gente está fazendo o tratamento de exceção todo na força bruta. Tá vendo que tudo que pode dar errado? Tudo na força bruta. Eu só vou dar o spoiler aqui da semana que vem, tá? Para vocês não perderem a aula online. Mas isso daqui é muito feio. O ideal é a gente poder disparar erros caso as coisas deem errado, ao invés de ficar lidando com um monte de if else para cima e para baixo. Então eu poderia simplesmente dizer, rapaz, se por acaso isso daqui der errado, eu disparo um erro, ou se por acaso eu quiser pegar a minha conta, conta, get conta, std string id. Então, quando a gente começa a pensar em exceção, a gente pensa no mundo lindo, onde as coisas existem e funcionam, entendeu? E aí pronto, tá vendo esse código todinho que a gente fez aqui embaixo? Ele vira só isso. Tchau, tudo isso. E aí eu vou pegar a primeira conta, a segunda conta e transferir. Ficou melhor, não foi? O it é só para dar um guia, né? Hã? O iterador. O iterador, ele é o guia. Tá, então assim, na semana que vem, isso daqui foi o spoiler, tá? Eu sei que vocês não entenderam, que nem era para ter entendido, era só para dar o gostinho mesmo de, quer dizer que eu não vou precisar fazer mais aquele monte de manipulação, de if else, se existe, se não existe, se pode, se não pode, não vai precisar. Porque qual é a ideia por trás disso? A gente deixa o problema estourar, por exemplo, aqui na transferência, tá vendo que tinha transferência e eu tenho um problema de saldo, ou então talvez a conta não exista. Esses problemas eu não quero resolver aqui, eu quero deixar passar para resolver em outra camada. Então a ideia das minhas exceções é delegar os problemas para as camadas que eles realmente podem ser resolvidos, ao invés de ficar com 500 if else em todas as camadas. Ei, será que eu consegui, por exemplo, faz de conta que a tua operação é ler um banco de dados, acessar um arquivo e acessar a internet. Tudo isso pode dar errado. Só que cada uma dessas coisas tem que ser resolvida em um lugar diferente. O teu código ele vai ficar imaginando que tudo dá certo. E se por acaso acontecerem os problemas, nos locais corretos os problemas vão ser resolvidos. E isso é para a próxima aula.